Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Com Miguel Videira. Muito boa tarde, Miguel. Boa tarde, Nelson. Começamos com essa reunião da Concertação Social. Amanhã, a CGTP queixa-se de não ter recebido a última versão das alterações ao Código do Trabalho que têm estado a ser negociadas com os parceiros sociais. Ao contrário do que disse publicamente a Ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho afirmou que os parceiros já tinham em mãos a última versão. É nosso convidado deste Jornal das Duas, o secretário-geral da CGTP. Tiago Oliveira, boa tarde. Bem-vindo à Intersindical. Ainda não chegou este documento? Muito boa tarde e muito obrigado por poder participar convosco. É um facto. Até o momento não recebemos a última versão do documento. Aliás, durante todo este processo não temos recebido nenhuma informação relativamente ao seu desenvolvimento. Mas há aqui uma questão que do nosso ponto de vista, demonstra bem aquilo que tem sido o desenrolar deste processo. Amanhã há uma reunião da Concertação Social. Amanhã é aí que se vai discutir as questões centrais, o pacote laboral, e demonstra bem aquilo que tem sido o posicionamento do Governo. O Governo tem levado a cabo um conjunto de reuniões bilaterais, fora da concertação social, fora da discussão de todos os intervenientes na concertação social. E isto demonstra o objetivo do Governo e demonstra aquilo que tem sido o posicionamento da CGTP ao longo deste processo de denúncia dentro daquilo que tem sido o posicionamento deste Governo na construção deste processo. A tentativa de afastar a CGTP, a tentativa de afastar a discussão dos trabalhadores, as propostas dos trabalhadores demonstram bem o facto e o porquê do Governo estar a discutir à parte com um conjunto de parceiros, afastando a CGTP de todo este processo. Todos os outros. A CGTP contactou o Ministério do Trabalho para perceber por que motivo não foi enviado o documento? A CGTP fez o contacto, a CGTP tentou perceber se era algum problema informático que nos tivesse impedido de receber aquilo que a própria Ministra informou que tinha, publicamente, que tinha enviado para todos os parceiros. Que resposta obtiveram? Constatou-se que não foi nenhum problema informático, foi uma opção do Governo em não enviar para a CGTP nenhum documento relativamente àquilo que tem sido a discussão. E com que justificação para esse não envio do documento? E com que justificação para esse não envio do documento, por essa opção de deixar a CGTP de fora? Mas não há justificação. A justificação tem sido o posicionamento que o Governo tem tido ao longo de todo este tempo. Nessa diligência que fizeram com o Governo e com o Ministério do Trabalho, muito em particular, podiam ter obtido alguma explicação para esse facto que aqui nos dá conta de que, de facto, foi uma opção do Governo não enviar para a Intersindical. É uma opção do Governo e era bom que a Ministra do Trabalho se pronunciasse sobre isso. A CGTP vai marcar presença na reunião de concertação social amanhã? Tendo em conta este facto ou não? A CGTP vai marcar presença, como sempre disse desde o início. A CGTP irá estar sempre e está sempre disponível para participar nas reuniões, nos encontros para as quais for convidado a participar. O Governo, e isto está bem demonstrado nos dias de hoje, o Governo, por iniciativa própria, decidiu afastar a CGTP de toda a discussão, de todo o processo, e por isso é que retirou a discussão da concertação social. E não consegue afastar a CGTP da concertação social porque a CGTP tem toda a legitimidade de estar nas reuniões da concertação social. E por isso amanhã iremos estar presentes na reunião. Agradeço-lhe. Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP. Importa deixar esta nota. O Observador está em contacto com o Ministério do Trabalho precisamente para perceber o motivo pelo qual o documento que, segundo a Ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, tinha sido entregue a todos os parceiros sociais, não chegou às mãos da CGTP. Miguel, seguimos neste jornal com a Conferência de Líderes. Decidiu pedir um parecer à Comissão de Transparência para clarificar se, afinal, um deputado pode ou não ser indicado para o Conselho de Opinião da RTP. Em causa os nomes de 3 deputados que foram indicados pelo Chega. O partido liderado por André Ventura nomeou os deputados Patrícia Carvalho, Jorge Galveias e Bernardo Pessanha para este órgão externo do Parlamento. Na véspera da eleição, o porta-voz da Conferência de Líderes, Francisco Figueira, explica que
é preciso um esclarecimento. A Conferência de Líderes deliberou relativamente ao tema do Conselho de Opinião da RTP pedir um parecer à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados no sentido de se clarificar, porque a lei é dúbia quanto a isso e foi mais ou menos consensual na Conferência de Líderes que a lei não é clara quanto a essa questão, no sentido de se clarificar se um deputado pode ou não integrar o Conselho de Opinião da RTP. A Conferência de Líderes espera que o parecer possa chegar antes das eleições, que estão marcadas para amanhã. De qualquer forma, Francisco Figueira afasta um novo adiamento. A lista está aceita e vai a votos amanhã. Nunca se tinha levantado, tanto quanto julgamos saber, e é a memória até dos deputados mais antigos, saber se um deputado pode ou não integrar o Conselho de Opinião. Esse problema nunca se tinha levantado. Havendo essa questão neste momento, e como é do vosso conhecimento, houve já, digamos, um prolongar no tempo da eleição dos órgãos externos que está, digamos, nos limites, diria eu, do aceitável. Foi entendimento que ponderadas estas questões, que não há razão para haver um adiamento. E assim, as listas propostas para os órgãos externos ao Parlamento vão mesmo a votos. A votação está agendada para amanhã. Também a causar polémica, mas sem merecer um pedido de parecer, está a indicação de duas assessoras do Chega para órgãos externos da Assembleia da República. A líder parlamentar do LIVRE diz que José Pedro Aguiar Branco mostrou a preocupação com esta situação. Em causa, duas assessoras nomeadas como suplentes, uma para o Conselho Superior da Magistratura, outra para o Conselho Superior do Ministério Público. A questão foi suscitada pelo LIVRE na reunião desta manhã, mas acabou por ser desvalorizada por não seguirem na lista como candidatas efetivas. É isso que diz Isabel Mendes Lopes do LIVRE. Expusemos isto ao Presidente da Assembleia da República, que na verdade veio dar razão à importância da separação de poderes e deixar muito claro que não é possível um assessor parlamentar integrar nem o Conselho Superior do Ministério Público, nem o Conselho Superior da Magistratura. Mas, como neste caso as assessoras indicadas são para suplentes, que não se aplica diretamente este impedimento. O que, no nosso entender, parece-nos que se há uma incompatibilidade entre estas duas funções, que se deve aplicar a toda a lista que é proposta, inclusive aos suplentes. Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do LIVRE, o porta-voz da Conferência de Líderes, Francisco Figueira, lembra que, no mínimo, uma das assessoras já garantiu que abdica do cargo se for chamada a exercer funções. O Ministro da Presidência garante que o serviço Newswhip, contratado pelo Governo, não vai ser utilizado para vigiar jornalistas. É a primeira vez que o Governo se pronuncia de viva voz sobre esta ferramenta que está a gerar polémica. A Newswhip permite monitorizar as redes sociais e os meios de comunicação online. O Ministro António Leitão Amaro lembra, numa audição no Parlamento, que o serviço é utilizado por vários países e organizações como as Nações Unidas e que não tem como finalidade andar a controlar os profissionais de comunicação. Não foi pedido ou contratado, como poderão ver nas especificações técnicas, nenhum serviço para catalogar e fazer rankings de jornalista. Ela é utilizada e contratada pela Organização das Nações Unidas. Ninguém acha que o secretário-geral António Guterres anda a monitorizar e fazer rankings de jornalistas. Espero, ou a Amnistia Internacional, ou a Comissão Europeia, governos de vários países, os próprios jornais. Porque o objetivo da ferramenta não é nenhum Big Brother em nenhuma versão, nenhum instrumento de controle. É isso que garante o Ministro da Presidência a propósito da ferramenta contratada pelo Governo para pesquisa em fontes abertas online de conteúdos públicos. Leitão Amaro garante que a Newswhip vai respeitar o regime geral de proteção de dados. Em última hora, Miguel, acabam de ser divulgadas as previsões do FMI para a economia e apontam para um déficit em Portugal este ano. Sim, um déficit de 0,1% do PIB, que contrasta com a previsão de excedente, precisamente de 0,1%, inscrita pelo Governo no Orçamento do Estado. Mas o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, ainda esta semana admitia um ligeiro déficit. Diz, no entanto, que não pode ser superior a 0,5% do Produto Interno Bruto. E o que estima o FMI para os próximos anos? Também déficits orçamentais e mais agravados, 0,2% em 2027, 0,5% em 2028 e 0,9% em 2029. O Fundo Monetário Internacional prevê ainda que o país continue com déficits depois desse período e acima de 1% em 2030 e 2031. São as contas e previsões do Fundo Monetário Internacional que acabam de ser divulgadas.
Houve um novo ataque a uma escola na Turquia. O segundo caso em 24 horas, esta manhã, 2 da tarde, na Turquia, um jovem de 16 anos, antigo aluno, disparou no interior do estabelecimento de ensino, provocando a morte a 3 estudantes e a uma professora. Há ainda 20 feridos, é o último balanço, ainda provisório. Não se conhecem as motivações para este ataque ocorrido na província de Maras, no sul do país. Como disse, é o segundo ataque em 24 horas. Ontem, 16 pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque com arma de fogo numa escola. O atacante era um antigo aluno que acabou por se suicidar. Vamos ainda à guerra no Médio Oriente neste jornal. O governo iraniano salienta que ainda não há qualquer acordo para prolongar o cessar-fogo com os Estados Unidos. Uma reação à informação avançada pela Associated Press, segundo a qual foi alcançado um princípio de acordo para prolongar a trégua para lá de 22 de abril, data em que termina o cessar-fogo em vigor. Ora, segundo o governo iraniano, não há qualquer acordo, nem para um cessar-fogo, nem para uma nova ronda negocial. É uma possibilidade que também tem estado a ser aventada com alguma insistência nas últimas horas. Amanhã, à Liga Europa, o Braga viaja até à Andaluzia, vai jogar frente ao Betis de Sevilha. Em jogo, um lugar nas meias finais da prova europeia, a eliminatória está empatada a um golo, foi esse o resultado da primeira mão, 1-1. A partida é amanhã às 8 da noite, em antevisão ao desafio. O técnico do Betis, Manuel Pellegrini, elogia o Braga e sublinha que os arsenalistas têm uma forma muito própria de jogar. É um equipo que tem muita possessão de balão, que lhe gusta. O Braga é uma equipa que privilegia muito a posse de bola e que gosta de preparar bem as jogadas para chegar ao meio-campo contrário. Temos de ter intensidade se quisermos disputar a posse de bola e conseguir fazer estragos na defesa deles. Tecnicamente também são muito bons e possuem uma formação que traduz uma maneira muito vincada de jogar. Como em todos os jogos nesta fase da Liga Europa, devemos fazer uma boa partida para conseguir passar à próxima fase. A esta altura da Europa League. Temos que fazer um muito bom partido se queremos superá-los. É isso que diz o técnico Manuel Pellegrini. A partida entre Real Betis e Braga tem apito inicial às 8 da noite. Conta com a arbitragem do italiano David Massa. A partir das 3 da tarde na Rádio Observador acompanhamos o debate quinzenal no Parlamento, com a presença do Primeiro-Ministro. Por isso temos agora notícias de âmbito local. No distrito de Leiria, o IC2 vai ser requalificado. A notícia é avançada pela Infraestruturas de Portugal, que diz que vai lançar a curto prazo uma nova empreitada para a qualificação desta estrada. As obras vão decorrer entre Meirinhas e Pombal. O plano é construir mais rotundas, renovar o pavimento e criar medidas de segurança rodoviária. Arranca hoje em Santarém o projeto Viajar no Tempo, ferrovia entre o Boga e o Dão, com um programa de abertura que destaca o potencial das antigas linhas ferroviárias. O evento decorre até às 6 da tarde no Museu Ferroviário do Entroncamento. Entre os participantes estão responsáveis de espaços museológicos e consultores de Espanha, Reino Unido e França. Em Matosinhos arrancou hoje o julgamento das 3 pessoas suspeitas de integrar a rede de burlas com mensagens fraudulentas. Olá pai, olá mãe. O caso remonta a 2022. Estas burlas permitiram ganhos de mais de 200 mil euros. Um dos suspeitos já garantiu nesta primeira audiência que está inocente e que não tem nada a ver com este esquema. Em Oeiras estão abertas as inscrições para o programa de turismo sénior deste ano. O município promove esta iniciativa há vários anos, inclui visitas a locais de interesse histórico, cultural e paisagístico, tanto no concelho como noutras regiões do país. A inscrição deve ser feita no site do município. Já a data para o Festival Internacional de Música de Setúbal arranca no próximo dia 2 de maio e prolonga-se até dia 10. A informação foi avançada pela organização do evento e pela presidente da autarquia. A edição número 15 começa no dia 2 na Igreja de Santa Maria da Graça com o concerto Juntos pela Paz, a destaque para as atuações em locais como o Fórum Municipal Luísa Todi e o Convento de Jesus.